A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, queridos, bem-vindos mais uma vez ao programa Semeando para a Vida Eterna, um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. A Igreja Presbiteriana de Lages fica na rua Coronel Fausto de Souza, 353, no centro, ali atrás do Seja. Então, você é nosso convidado, nós estamos já com as portas abertas para os cultos públicos, que acontecem nos domingos às 19 horas. Temos a nossa escola dominical também às 10 horas da manhã, também no domingo. E nosso culto é transmitido também online pelas plataformas Facebook e Instagram, com o endereço Igreja Presbiteriana de Lages, tudo junto, como está aí no vídeo, tá bom? Então você é nosso convidado, transmissão ao vivo, domingo, 19 horas, com as portas abertas também. Nós agradecemos aos nossos patrocinadores da Clínica Vida Nossa, Dr. Fernando Geber, dentista, e a doutora Vanessa Geber, que faz a parte de ultrassonografia e Doppler. Fica ali na rua Correia Pinto, em frente às estátuas do Correia Pinto, no início da rua ali. Vamos orar pedindo a bênção de Deus, então, para esse momento de reflexão na palavra. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós oramos, agradecemos, clamamos ao Senhor pela tua misericórdia, ó Deus. Te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos dá, um dia na tua presença, um dia te buscando, lendo a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, com entendimento, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor esteja derramando a tua graça, a tua paz, o teu amor sobre cada lar que está ouvindo a tua mensagem, ó Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, por esse momento, ó Deus, tão delicado de pandemia. Que o Senhor esteja, ó Pai, com a tua mão poderosa, cessando essa crise e nos abençoando, ó Deus, com dias melhores. Em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos a tua bênção. Amém, Deus. Amém. Queridos, na sequência das nossas mensagens, hoje o texto que nós vamos ler é uma continuação da história de Atos, do início da era cristã, dessa nova era, depois de Jesus Cristo, né? Anno Domini, né, que a gente chama, depois do nascimento de Jesus, a sua morte, a ressurreição, como surge a igreja, a perseguição que se levantou contra a igreja, e nós estamos fazendo essa leitura numa perspectiva da relação da igreja com as autoridades, não é? Então as autoridades ali naquele momento se levantam contra a igreja para tentar calar a pregação do Evangelho, que são as boas novas em Cristo Jesus. Pedro e João tiveram a experiência de serem presos porque estavam fazendo o bem à comunidade. Parece incrível, né? Mas as autoridades se levantaram raivosas contra a igreja, que era representada pelos apóstolos naquele momento, porque eles estavam curando, eles estavam fazendo o bem para a comunidade. E a pregação do Evangelho era o ponto de partida para fazer esse bem. Então as autoridades ali representadas principalmente pelas autoridades religiosas, mas que representavam também as autoridades civis, elas se levantam contra a igreja, apesar de aparentemente serem igrejas institucional, né, na parte institucional, eles se levantam contra a pregação do Evangelho, da libertação dos cativos, da cura dos doentes. Então nós estamos fazendo uma leitura sobre o momento que vive a igreja aqui. E nós fizemos uma pontuação num estilo de escrita do evangelista Lucas, que ele, em alguns momentos, ele faz um resumo, né? Faz ali um sumário do momento e logo em seguida ele faz umas explicações ou especificações sobre o que estava acontecendo, né?
Então hoje nós vamos dar mais um pulo, passando por alguns textos, né? E estamos no capítulo 9 agora, versículo 31, ele faz esse resumo, né? Esse sumário do momento histórico da igreja. Então ele diz assim no versículo 31 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Amém. Então esse versículo, como eu disse, é um momento que ele faz um ponto de convergência dos acontecimentos. E interessante que a palavra que se destaca aqui é paz, né? Então, nós estamos vivendo um momento também que nós estamos buscando a paz, e essa paz parece que está um pouco longe de acontecer. Por quê? A gente está relacionando a paz com a cura dessa doença, não é? Assim que passar essa pandemia, a nossa vida vai voltar ao normal. Nós estaremos em paz, nós voltaremos ao nosso ritmo de trabalho, voltaremos ao nosso ritmo de passeio, né? Aos nossos passeios, às nossas viagens. E isso é um conceito de paz que nós temos. A nossa vida cotidiana, a nossa vida como nós pensávamos, normal, né? Então, na verdade, quando nós olhamos esse texto, quando Lucas faz essa pontuação, a gente vê que a paz, ela não é circunstancial. A paz que Lucas está narrando que a igreja vivia era uma paz que excede o entendimento, como diz Paulo, né? Uma paz que Deus dá à igreja num momento de tribulação, num momento de luta. E esse momento, ele é marcado por uma grande perseguição, com morte, até linchamento de pessoas em público, como foi o caso de Estevão, né? Estevão é o primeiro que é morto aí nessa perseguição contra a igreja. Ele é linchado, ele é apedrejado em público porque estava pregando a palavra de Deus, né? Então, a primeira observação que eu faço aqui, que o texto, essa condensação da história aqui nos traz, é justamente a informação de que a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Por que a igreja estava na Judéia, na Galiléia e na Samaria? Porque a igreja estava sendo perseguida e ela foi dispersa. Essa dispersão, né, chamada diáspora, narrada em Atos, ela diz que em Jerusalém ficaram só os apóstolos. Lembre-se, né, o número que foi dado até aquele momento era de pelo menos 5.000 pessoas que faziam parte desse movimento, né, que Paulo identificava como o caminho, né? Os cristãos eram chamados o caminho ali, né, os seguidores do caminho. Então, a igreja estava pelo menos com 5.000, é a informação que Atos nos dá, de número, né? E quando se levanta essa perseguição, pelo menos essa multidão, esses 5.000, eles são espalhados pela Judéia, pela Galiléia e pela Samaria. E esse momento em que esse pessoal é espalhado, eles têm que fugir de Jerusalém, começa a ver a narrativa também das igrejas, né, da igreja pregando, a igreja levando a palavra de Deus aonde está indo. Então, a paz que Lucas descreve que a igreja tinha aqui, no primeiro momento aqui eu vejo que é uma paz que inspira o conhecimento, a informação, né? Essa paz é inspirada pela divulgação do que está acontecendo, das lutas que todos estão sofrendo, né? Ao conhecimento do momento histórico, à consciência de que essa perseguição, que essa luta, ela é uma luta
contra algo injusto, que é a tentativa de calar o Evangelho, tentativa de não deixar a mensagem de Cristo chegar às pessoas. Então, um teólogo da nossa igreja, um grande teólogo da nossa igreja, né, ele diz assim que em Atos o Estado foi o grande evangelizador, né? As autoridades que oprimiram ali os apóstolos, os primeiros cristãos, foi o grande motor evangelizador do mundo, porque espalhou o povo, né? Se não fosse essa perseguição, o povo ia ficar tudo junto ali em Jerusalém e a pregação do evangelho ia encontrar muita dificuldade de se espalhar. Mas, em vista dessa perseguição, né, Ronaldo Lidório, o nome desse grande teólogo, grande missionário da nossa igreja, Igreja Presbiteriana do Brasil também. Ele diz que um grande motor é a perseguição, né? É um grande provedor dessa disseminação do evangelho, principalmente ali na Ásia, né? Então, essa informação que chega às outras igrejas, que todos estão sofrendo essas perseguições, que em Jerusalém os apóstolos estão sofrendo, estão sendo mortos. Tiago é morto, né, pelo imperador ali da época, né, Herodes. Ele é morto por Herodes, a espada. Então, temos a morte de Estevão, a morte de lideranças, né? Estevão foi um dos 7 escolhidos lá em Atos 6 para servir as mesas das viúvas, como nós vimos na outra mensagem, né? Para o atendimento daqueles que estão sofrendo necessidades, mas ele também é descrito como um homem cheio do Espírito Santo, né? E essa paz também é inspirada, veja bem, as notícias da morte de Estevão, né, chegam a essas igrejas estão vivendo um momento de perseguição, então essa paz é inspirada pelo conhecimento dessa perseguição. Essa paz ela é inspirada também na busca do temor do Senhor, porque Deus está agindo ali naquele momento histórico, né? E quando a gente vê essa paz que inspira o conhecimento, a gente olha, eu quero convidar você a olhar lá no capítulo 7, o discurso de Estevão, né? Então, esse discurso de Estevão, ele é um discurso cheio de sabedoria, cheio do conhecimento da história. E ele enfrenta, na verdade, o texto que é muito bom você ler, depois que os diáconos são instituídos no capítulo 6, começa a história de Estevão, no próprio capítulo 6 ainda. Então veja a descrição sobre Estevão. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga dos chamados libertos. Então vejam bem, são linhas dentro do judaísmo, são linhas teológicas, linhas políticas dentro do judaísmo, que tinham várias linhas de pensamento e filosofias judaicas, né? Então veja a descrição deles. Da sinagoga dos chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com letra maiúscula, né, que é o Espírito Santo, pelo qual ele falava. Então veja bem, essa paz também que a igreja vivia é uma paz inspirada pelo conhecimento de causa, né? Estevão, ele é confrontado por várias linhas de pensamento judaica, várias linhas políticas dentro da religião, e cada um defendendo um ponto de vista, só que todos eles reunidos não podiam com a sabedoria de Estevão. E qual era a sabedoria? O conhecimento da história bíblica, o conhecimento do seu próprio povo. Então, eles até usaram uma estratégia de subornar homens que dissessem que temos ouvido esse homem proferir blasfêmias
contra Moisés e contra Deus, né? E aí Estevão se levanta no capítulo 7 e começa a pregar. A pregação de Estevão é simplesmente ele contar a história do povo de Deus, contar a história que ele aprendeu desde pequeno, que na verdade também é a história narrada aqui na Torá dos judeus, né? Ele conta toda a história da formação do povo, do Deus que atuou em Abraão, em Isaac, em Jacó, em Moisés. Ele pega toda essa história e aplica na pessoa de Jesus Cristo. É o trabalho que eu tenho até hoje, de saber conhecer a história, interpretar a história e aplicar a história nas promessas que Deus fez da nossa salvação em Jesus Cristo. É simplesmente isso que Estevão faz. Só que a aplicação de Estevão vai além, né? Ele aplica na pessoa de Jesus Cristo e ele aponta o pecado das pessoas. Hoje, muitas vezes, nós queremos só a pregação do Evangelho como uma bênção para a sua vida, né? A bênção para nos abençoar, que Deus nos abençoa, Deus é poderoso, que Deus nos liberta, mas na hora que chega na parte de que nós temos que reconhecer o nosso pecado, aí muita gente não quer mais ouvir. Aí fica bravo, aí o pastor não presta, aí o pastor é sabichão, né? A pregação do Evangelho é algo de fanático, porque a gente tem dificuldade com o nosso ego, com o nosso pecado, de reconhecer o nosso pecado. Então, uma das questões da paz da igreja é o conhecimento que a igreja tem no aprendizado da sua história, não somente da sua história genealógica, como os judeus gostavam, né? Você lê a Torá, tem livros lá que são unicamente para genealogias, para dizer que fulano é fulano, é filho de Beltrano, é filho de Cicrano. Não, a história é a história da salvação, a história da graça de Deus, atuando através de um povo que não podia por si só, que Deus o abençoou, o engrandeceu e o libertou para ser o povo que segue a sua palavra, que vive a sua palavra. Obviamente que conhecemos a história bíblica e dizemos que esse povo falhou miseravelmente, mas a graça de Deus nos alcançou contando com essa falha, né? O apóstolo Paulo vai explicar muito bem isso no capítulo 11 de Romanos, que a rejeição dos judeus foi essencial para a graça de Deus nos alcançar, que sem essa rejeição nós não seríamos alcançados por essa graça. Então, mistérios dos planos de Deus, temos que ser gratos a Deus, louvar a Deus por isso, e nem por isso ele deixa de abençoar e buscar ainda os do povo de Israel. Muito bem, a igreja tinha então paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no caminho. Edificando-se é esse sentido do ensinamento, de saber a sua história, né? De crescer, de edificar, de você construir conhecimento, né? Caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Esse conforto do Espírito Santo, ele vem na certeza de que você está cumprindo a sua missão. O conforto do Espírito Santo é a resposta de oração que a igreja fez lá na libertação de João e de Pedro e de João, quando eles foram libertos, no primeiro momento que eles foram presos. Lembra que a gente conversou sobre isso, fez essa explanação de que eles, na hora que eles foram libertos, eles foram para a igreja e a igreja estava orando, e quando eles contaram os acontecimentos, a igreja começou a louvar a Deus e começou a orar, e a oração estava, a pauta da oração era a palavra de Deus, não eram os seus desejos. A pauta da igreja, primeiro, é enaltecer o nome de Deus de acordo com as Escrituras, dizendo quem Deus é, que Ele é o Criador, que Ele é o dominador, Ele é o Rei, Ele reina. E, finalizando essa oração, eles pedem que Deus lhes dê ousadia para continuar pregando
Esse é o pedido da oração. A oração começa enaltecendo, exaltando o nome de Deus, de acordo com a sua palavra, de acordo com o Salmo 46, e depois eles vêm com o reconhecimento do cumprimento da palavra de Deus, das promessas de Deus, usando a própria palavra de Deus, Salmo número 2, e depois eles vêm com o pedido que Deus continue lhes dando ousadia, força no Espírito Santo, para cumprirem a sua missão de pregar o Evangelho. E Deus concede isso de uma forma maravilhosa. E aqui, dizendo que no conforto do Espírito Santo crescia em número. Esse crescimento é dado pelo próprio Espírito Santo. Mas a igreja tem um papel fundamental de não se calar diante das injustiças, de pregar o Evangelho, as boas novas da salvação. Que essa pregação do Evangelho ela vem acompanhada de sinais e maravilhas. Que sinais e maravilhas são esses? Gente, sinais e maravilhas, quando nós começamos esse momento da pandemia, eu preguei sobre isso, eu falei nas pregações que nós devíamos orar para que essa praga, para que essa doença não chegasse aos nossos lares. E não chegou em muitos lares, em muitos lares. Eu não conheço nenhum lar dos membros da nossa igreja que tenha adoecido dessa doença. E eu disse, mesmo que se chegar essa doença, nós vamos orar para sermos curados. E muitos foram curados. A informação que eu tive ontem é que o Brasil ultrapassou os Estados Unidos, que era o maior número de infectados. O Brasil ultrapassou os Estados Unidos, é o maior país que tem o maior número de curados no mundo. E nós oramos por isso. E mais, e eu disse ainda, e mesmo que nós venhamos a morrer, a morte é a vitória para o crente. Eu disse que tem muito crente morrendo aí de medo de morrer. É até uma redundância falar isso, mas tem muito crente morrendo de medo de morrer. Mas a morte do crente é a vitória. É isso, Jesus venceu a morte, e nós estamos em Cristo, nós vencemos a morte também. E tem muita gente com muito medo ainda, por desinformação. A última informação que eu tenho aqui na nossa cidade, ninguém morreu por essa praga. Ninguém morreu, não dá para comemorar a morte na nossa cidade. O que a gente pode comemorar são os curados. Que a maioria está curada. Quem está se tratando não está nem no hospital, está em casa. Então nós temos que engrandecer a Deus, reconhecer a graça de Deus, porque o Espírito Santo está nos confortando. Queridos, nosso próximo encontro nós vamos continuar nessa busca histórica da graça de Deus, de reconhecer e ter a sensibilidade de hoje percebemos que Deus está respondendo às nossas orações. E nós não devemos nos calar. Que Deus abençoe a sua família, seus queridos, e até o nosso próximo encontro. multidão dos que creram, era só o coração e a alma, uma somente, uma semente. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande
milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só um, o coração e a alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos.